Aula 16.2. Conteúdo: gênero textual, charge tirinha, função exponencial. Habilidade: descritor 11. Inferir efeito de humor e ironia em um texto. Versos: descritor 29. Resolver problema que envolva função exponencial. Muito bem, vamos continuar as nossas análises de tirinhas, análise de charge, porque vai nos ajudar muito lá na nossa avaliação do Enem. Percebam que, além do efeito de humor, tem aquela questão da reflexão, do posicionamento crítico. As charges, tá, gente? Esse gênero textual procura muito trabalhar com questões atuais, com questões que acontecem na sociedade. E, como não é de se esperar, nós vamos ter aqui as charges, as tirinhas, nós vamos ter um vídeo e nós vamos ter também contextualizando o assunto de matemática, que é bem escolhido porque se tratou a respeito de algo que aconteceu na sociedade. Então, vamos à primeira análise. Olha só a nossa primeira charge. Nós temos dois personagens, nós temos dois diálogos e nós temos que analisar isso como um todo. E para que a gente possa fazer essa análise, essa interpretação e essa compreensão, é necessário que a gente tenha uma leitura prévia, um conhecimento de mundo, ou seja, que a gente esteja totalmente antenado no que acontece e no que já aconteceu, tanto a nível nacional, quanto a nível regional, quanto a nível internacional. A nossa charge primeira, ela trabalha com isso. Vamos perceber aqui no contexto dela. Olha só, nós temos duas personagens e uma está dialogando com a outra. Então, nesse diálogo traçado por essas duas personagens, percebam que nós temos que analisar num contexto geral, né? Percebam que nós temos duas figuras não muito semelhantes com o nosso dia a dia. Percebam que nós temos aí algo que está chamando atenção, tá? Não só pelo diálogo, mas também pela caracterização das personagens. Percebam que nós temos uma personagem que está com a cor preta e nós temos uma outra personagem não muito típica, né, da nossa realidade, que está totalmente colorida. E aí nós vamos compreender essa análise através do diálogo e através da configuração das características dessas duas personagens. Primeiro nós temos aqui essa nossa primeira personagem aqui, ó. Aparentemente parece um pássaro. E aqui nós temos o diálogo desse pássaro. British Petroleum. Para quem não sabe, para quem ainda não está atualizado com o que já aconteceu, percebam que essa British Petroleum foi uma empresa que trabalha, lógico, evidente, com a questão do petróleo, né? A questão da cultura de petróleo, dos poços, né? Que teve, inclusive o professor estava até me falando agora, que teve aquele vazamento de petróleo, por assim, melhor, mais especificamente, aquele vazamento de petróleo que teve numa bacia, no mar, um afluente, né, também. Isso mesmo. E aí nós vamos perceber que contaminou não só o mar, não só os peixes, mas também as aves que dali procuravam o seu alimento. E aí nós vamos perceber a característica desse pássaro todo banhado em negro, representando o quê? A contaminação pelo petróleo, ou seja, aquele impacto no meio ambiente. E a segunda personagem, olha só, vamos fazer a análise. O que a segunda personagem fala? Fukushima. Prestem atenção ali, nós temos um outro ser, e esse ser está aqui representado por uma caracterização como um animal que sofreu algum tipo de mutação, isso mesmo, e pelo diálogo dele, e aí nós vamos perceber os pontos de exclamação aqui, nós vamos perceber que Fukushima foi aquela no Japão,
aquela usina que trabalhava com radioatividade que se rompeu, teve um vazamento lá e teve uma proliferação de radioatividade, inclusive os moradores próximos a essa região tiveram que sair, né, às pressas. Por quê? Porque a radioatividade causa o quê? Causa mutação, causa câncer, causa vários problemas. Então nós temos duas personagens aí que, pela questão que aconteceu no meio ambiente, né, ou seja, no primeiro caso, vazamento de petróleo, e no segundo caso, um vazamento radioativo que interferiu no meio ambiente, que prejudicou ali a coexistência ou até mesmo a vida de determinados animais e até mesmo de seres humanos. No caso aqui da nossa charge, nós temos duas representações de animais. No primeiro, nós temos um totalmente contaminado com petróleo e no segundo, nós temos um ser que sofreu mutações com relação à radioatividade. E isso realmente há relatos de reportagens que indicam que aconteceu realmente algumas mutações. Não é o caso da nossa charge. Aqui nós temos o quê? Duas personagens criadas para causar a reflexão em quem for interpretar essa charge. Então a gente tem que estar bastante antenado, tá, gente? Não apenas nos desenhos, não apenas nos diálogos, mas também no contexto social que a charge representa ou a tirinha representa. Então, no caso, nós temos aqui dois problemas que aconteceram, que viraram notícia e que afetaram, tá, o meio ambiente, os animais e até mesmo as pessoas. Então, quem acompanhou nos noticiários pôde verificar que isso realmente aconteceu. Vamos à nossa segunda. Olha só, nós temos aqui também, agora nós temos no caso uma outra charge que está aqui, tá, gente, fazendo também uma reflexão. É claro que toda charge tem esse posicionamento de causar o riso, de causar o humor. Mas nós vamos perceber que esse humor, que esse riso provocado através dessa charge, ele tem um posicionamento crítico, ele tem uma reflexão. Então vamos perceber aqui, contextualizando, que ainda se trata a respeito do incidente lá em Fukushima. Vejam aqui, enquanto isso, no Japão, e aí nós temos um personagem que possui o que, gente? 4 braços, representando essa questão da mutação que foi adquirida através da alta radioatividade que foi retirada, foi inserida no meio ambiente. Então, nós temos a figura de um representante político, de um governante, enfim, e que esse governante, no cunho humorístico da charge, está o quê? Sofreu uma mutação e está com 4 braços. E aí a gente volta ao diálogo dessa personagem. Olha aí. Estive pessoalmente em uma das usinas e posso garantir que os níveis de radioatividade estão sob controle. E aí a gente pode perceber que a fala, o diálogo da personagem não condiz com a imagem. Ou seja, nós sabemos que com o vazamento da usina, grande radioatividade foi liberada, contaminou o meio ambiente, contaminou a água, contaminou os animais e o cunho humorístico está aí te fazer refletir sobre o que aconteceu, sobre os danos causados através dessa radioatividade. Vamos à nossa próxima charge, olha só. Nós temos mais uma a respeito da radioatividade lá em Fukushima. Olha aí, nós temos um título. Nesse título aqui já nos diz do que nós vamos trabalhar, radiação. Percebam que radiação, tá, gente? Vocês vão ter que lembrar também com relação aí à contextualização com química, a questão da radiação, também com física, é um assunto relacionado e daqui a pouquinho vocês vão ver que também está relacionado com matemática, porque daqui a pouco nós vamos assistir a um vídeo e nós vamos fazer um cálculo. Olha só,
a frase do nosso personagem: está tudo sob controle. E a imagem da personagem condiz ou não condiz com o diálogo? Não condiz, porque aqui nós temos um japonês da parte da cintura para cima. Por quê? Porque da cintura para baixo nós temos uma mutação provocada pela radiação que foi o quê? Foi liberada através do desastre que aconteceu nas usinas lá em Fukushima. Isso mesmo. Então percebam que ao mesmo tempo que tem o teor humorístico que causa o riso, também nos faz refletir com assuntos da realidade. Pode ser um assunto político, pode ser um assunto econômico, enfim. Vocês não podem esquecer de analisar a charge ou a tirinha num todo. Para isso é necessário conhecimento prévio, para isso é necessário leitura prévia, conhecimento de mundo, tá certo? E agora nós vamos assistir a um vídeo para que a gente possa agora contextualizar com matemática. Em setembro, Goiânia se prepara para comemorar 54 anos. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o Rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Esta passeata no centro de Goiânia não denuncia apenas o que aconteceu na cidade. Coloca em xeque a política nuclear do país conduzida pela CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das duas primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo Césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos, que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. Muito bem, vocês acompanharam aí um vídeo do maior acidente radioativo no Brasil, né? Houveram vários acidentes envolvendo radiação ao redor do mundo, vários países enfrentaram esse problema e também aqui no Brasil nós enfrentamos com essa tragédia em Goiânia, do Césio 137. Então, se você pesquisar um pouquinho, é sempre interessante saber um pouco mais sobre essa história, que nós apresentamos um pequeno vídeo para relembrar que como é perigoso, né, esse envolvimento de radioatividade próximo a regiões urbanas. Então, nós vamos introduzir aqui, nós vamos começar o nosso estudo envolvendo matemática, ainda falando sobre radioatividade. Então, acompanhe comigo o nosso texto. O tempo de desintegração radioativa. Então, olha só o que diz. Conhecer a rapidez com que um radioisótopo... O que é um radioisótopo? Pegando aí um pouco o gancho aí da química. O radioisótopo é exatamente o elemento que
que provoca, né, que emite essa radiação. Então, ele que tem essa característica, o radioisótopo que tem essa característica de emitir a radiação que é aproveitado aí nas usinas. Então, essa radiação, ela diminui com o passar do tempo. Ela vai se reduzindo conforme ela vai sendo utilizada, vai sendo desgastada. Então, por isso que se chama desintegração radioativa, né? Ela vai se desgastando. Então, esse radioisótopo se desintegra, a velocidade com que ela se desintegra é muito importante. Por exemplo, por aplicações práticas na medicina nuclear, ou para saber quanto tempo o lixo nuclear deve ficar estocado até que não represente mais perigo, que foi exatamente essa questão envolvendo o Césio 137. Era um depósito que estava abandonado e aí 2 indivíduos invadiram o local e mexeram no material radioativo sem saber que era radioativo. Então, há um problema aí na hora de estocar esse lixo radioativo, né? E aí, envolvendo a medicina nuclear, quando você faz aí tratamentos de câncer, até mesmo exames, também se utiliza a radiação. Mesmo você não sabendo, às vezes você está fazendo o exame aí que envolve a radiação, certo? Então, a forma mais comumente usada para medir a rapidez de desintegração é a seguinte, vamos ver então. Olha só, tempo de meia-vida, ou seja, é o período de semidesintegração, aí chamado de T e também chamado de P, é o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos existente em uma determinada amostra. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em meia-vida, é justamente o tempo que se leva para esse material reduzir a sua capacidade de radiação pela metade. Então, aquela quantidade inicial de radiação, ela vai sofrer uma redução aí de metade dessa capacidade. Então, por isso chamado de meia-vida. Né? Metade, né? Metade da vida desse radioisótopo que emite a radiação, certo? E nós temos uma equação, vamos ver. Seja, por exemplo, uma amostra radioativa com M0, né? Vamos já ver o que é esse M0. M0 é igual a 100 átomos radioativos que se desintegra de acordo com a seguinte relação. Olha só a nossa equação, a relação envolvendo aí os radioisótopos. Olha só, M é igual a M0 multiplicado por 2 elevado a menos T. Parece uma coisa de outro mundo, mas nada mais é do que uma função exponencial que nós vimos aqui, inclusive na primeira parte. Esse M0, lembra que na nossa atividade anterior nós tínhamos uma quantidade inicial de bactérias, né? Naquele exercício que nós fizemos ainda há pouco, era uma quantidade que era inclusive 200, né? Nós identificamos aqui que na própria expressão trazia lá a quantidade inicial de bactérias no início lá da experiência. A mesma coisa vai acontecer aqui com esse material radioativo. Esse M0 significa exatamente a quantidade, o potencial inicial desse material radioativo. Então esse M0 vai ser um valor fixo que nem nós vimos nas nossas outras expressões que nós vimos aqui, certo? Então nós temos aí, voltando então, nós temos aí o T, aquele expoente lá, T negativo, né? O T colocado aí em horas, né? O tempo em horas. E o M, esse primeiro M aí, M igual, né? Início da nossa equação, significa os átomos radioativos restantes. Então o que vai acontecer? Como é uma questão de desintegração, o que vai acontecer? Esse material radioativo vai perder a sua potência, a sua capacidade de radiação com o passar do tempo. Então nós temos que calcular esse M que vai dizer depois de quantas horas, qual vai ser o potencial desse material radioativo. É exatamente o que está sendo expresso nessa equação. Vamos continuar então aí com a nossa imagem, né, do material radioativo. Esse é o símbolo do material radioativo. Toda vez que vocês virem esse símbolo aí, vocês vão associar então a material radioativo. Então é sempre importante reconhecer também esses símbolos. E nesse caso aí, como se trata com radiação, né, isso aí são vários camburões com lixo radioativo. Então, toda vez que vocês se depararem com esse símbolo, mantenha aí uma certa distância, porque pode ser perigoso para a sua saúde, certo? Então nós temos aí na sequência, uma análise em cima daquela equação que nós vimos ainda há pouco. Olha só esse gráfico. Nós temos aí o nosso gráfico, que traz aí o número de átomos, né, radioativo, e aí nós vamos relembrar que ele é simbolizado com a letra M na nossa equação,
E embaixo nós temos aí o nosso segundo eixo, o eixo das abscissas, as quantidades de horas. Então nós temos aí 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí, se você analisar a curva que foi gerada neste gráfico, vocês vão analisar exatamente o tempo de desintegração desse material radioativo. Vamos analisar aqui na nossa TV interativa. Eu quero que vocês percebam que nós estamos trabalhando aqui com a capacidade radioativa, né? E ela tem que cair pela metade. Vocês lembram lá o tempo de meia-vida? Então, pois é, meia-vida é o tempo que ela vai levar para se reduzir à metade. Então, olha só, o nosso tempo inicial é aqui, ó, no 0, certo? Então, ela está aqui no topo, ó. Na primeira hora, né, na 0 hora, ela está com seu potencial máximo. Olha aqui, ó, 100 átomos, certo? O que acontece então quando nós vamos para a primeira hora? Quando se passou 1 hora, olha só o que aconteceu. A quantidade de átomos deste material aí, ó, já caiu pela metade. Inicialmente não era 100, então passado 1 hora, reduziu pela metade 50, certo? O que vai acontecer então com a segunda hora? Olha só aqui na segunda hora. Se é tempo de meia-vida, ela tem que se reduzir pela metade, certo? Então a metade de 50, 25. Então esse é o tempo de meia-vida. A cada hora que passa, a quantidade vai ser reduzida pela metade. Então, se nós considerarmos aqui a terceira hora, na terceira hora nós teremos exatamente a metade de 25. Olha só a metade de 25 aqui, ó. 12,5, certo? Isso é um gráfico de uma função exponencial aplicado aqui para o elemento radioativo, né? Às vezes a gente se pergunta onde é que eu vou ver isso, função exponencial na minha vida, então está aqui. Estamos analisando aqui material químico, material radioativo que se comporta por meio de uma função exponencial, certo? Vamos agora trabalhar, olha só o nosso gráfico, que é exatamente a nossa tabela que foi retirada do gráfico, que fez justamente essa análise que nós acabamos de ver agora. Na primeira hora, né, na primeira hora que nós chamamos aí de 0, o nosso potencial aí, o número de átomos radioativos era máximo, né, 100. Depois que se passou 1 hora, ela se reduziu à metade, né, 50. E aí na segunda hora nós já temos 25. E aí na terceira hora já temos 12,5. Esse é o tempo de meia-vida, certo? Vamos então trabalhar agora uma característica da função exponencial. Vamos ver aí, antes disso, a nossa conclusão, né? Neste caso, o tempo de meia-vida é de 1 hora, porque cada hora que se evolui, se reduz o número de átomos pela metade. A curva obtida é chamada de curva de decaimento do elemento radioativo e também fornece sua velocidade de desintegração. Então, aquela equação que nós vimos antes do nosso gráfico trata então dessa desintegração deste potencial da radioativa que o nosso elemento se reduz e se reduz pela metade com o tempo de meia-vida, certo? Vamos agora trabalhar um pouco a equação exponencial, porque nós vamos precisar para a nossa atividade. Então nós temos aí uma equação, né, com 2 elementos aí, com 2 potências de mesma base, e é sempre interessante, nós já vimos inclusive aqui na nossa última aula, né, a nossa propriedade, que fala exatamente da potência de mesma base. Neste caso aqui nós temos uma igualdade. Então nós temos aqui 2 elevado a 4x, o 4x é expoente, igual a 2 elevado a 3x mais 5. Quando nós nos deparamos com uma equação exponencial, para encontrar o nosso resultado de x, nós devemos anular as bases, ou seja, vou cancelar aqui o 2 e o 2 e ficar apenas com os expoentes. Então eu vou reescrever assim, ó, 4x igual a 3x mais 5, eu anulei as 2 bases, fiquei apenas com os expoentes. Trabalhando agora com o princípio aditivo, eu vou pegar o 3x que está lá do lado direito da igualdade, vou trazer ele para o lado esquerdo. Quando ele fizer isso, ele vem com o sinal contrário, né? Ele vai trocar de positivo para negativo. Então nós teremos 4x menos 3x igual a 5. 4x menos 3x é igual a 1x igual a 5. E nós sabemos que 1 vezes x,
1x é a mesma coisa que escrever apenas o x. Então, o nosso resultado final aí para essa equação exponencial, x igual a 5, certo? Isso é uma característica que nós vamos precisar para a nossa próxima atividade, a nossa próxima dinâmica local interativa que vai começar agora. Muito bem, então a nossa primeira questão, tirada de um vestibular aí do Rio de Janeiro, né, Unirio. Segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo t, contando em anos, aproximadamente, segundo a relação. Olha só então a relação que foi colocada aí. PT igual a P0 vezes 2 elevado a menos t sobre 4. Parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Vamos dar sequência. Sendo P0 uma constante que representa a população inicial dessa região e PT a população T anos após. Determine quantos anos se passarão para que esta população fique reduzida à quarta parte da inicial. Parece uma conta absurda, mas vocês vão ver com calma que não. Trata-se de um cálculo simples e basta trabalhar a nossa equação exponencial que nós vimos ainda há pouco no nosso exemplo. Nós temos aí algumas alternativas e lembrando que apenas uma delas está correta. Muito bem, em nossa segunda questão nós temos uma tirinha para que vocês interpretem, analisem, compreendam. E aí o comando da nossa questão está pedindo o seguinte: considerando-se os elementos verbais e visuais, vocês estão lembrando lá da nossa linguagem sincrética, aquela que usa elementos verbais e visuais ao mesmo tempo, né? É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C, o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. Ou letra D, a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. E por último, letra E, a quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Lembrando que é o teor decisivo, então vocês têm que ver no contexto, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos compreender, né, a ansiedade dos alunos, mas vamos agora fazer os comentários agradecendo a nossa turma lá de Alvarães, lá de Parintins 141, com as nossas duas alunas que responderam e acertaram as questões. Então vamos aos comentários. Começando então com a primeira questão, envolvendo matemática, nós temos aí uma expressão e nós vamos fazer um cálculo, na verdade uma verificação, né? Vamos trabalhar então essa função exponencial e nós temos uma informação aí adicional, porque ele diz que nós vamos aí determinar quantos anos se passaram para que essa população fique reduzida à quarta parte da inicial. Então vamos voltar aí uma cartela, vamos para a nossa TV interativa e vamos calcular juntos então qual vai ser este tempo, né? Vamos para a nossa TV interativa então. A informação mais importante que nós temos no nosso enunciado é que a quantidade será reduzida à sua quarta parte. Então toda vez que vocês, se vocês lembrarem então das nossas frações, toda vez que se diz quarta parte, nós estamos diante de uma fração, tá? Cujo denominador é 4. Então, se é a quarta parte da quantidade inicial, a nossa quantidade inicial é P0. Então, este resultado aqui, ó, o PT, vai ter que ser o nosso P0 dividido por 4. Tá? A quarta parte do potencial inicial, né? da nossa quantidade inicial aí de átomos. Então, nós teremos aqui o nosso P0 multiplicado com 2 elevado a menos t sobre 4, certo? Então nós vamos agora lembrar da nossa característica, nossa propriedade da equação exponencial.
uma vez que nós temos aqui uma fração, que é o P0 sobre 4, e se utilizando aqui do nosso princípio multiplicativo, nós vamos levar então este P0 que está multiplicando com o 2 para o outro lado. O nosso princípio multiplicativo, ele vai ter que ir em forma de fração, né? Ele tem que ir dividindo, então nós teremos 1 sobre P0, ok? Tudo isso vai ser igual então a 2 elevado a menos t sobre 4, certo? E aí nós podemos perceber que o nosso P0 dividido pelo próprio P0 vai resultar então em 1. Então nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma: 1 sobre 4 igual a 2 elevado a menos t sobre 4. Esta mesma fração, 1 sobre 4, ela pode ser reescrita de uma outra forma. Ela pode ser escrita no formato de 4 elevado a menos 1. Lembrando de uma outra propriedade da potência, então nosso expoente se torna negativo. Tudo isso igual a 2 elevado a menos t sobre 4. Só que este 4 também pode ser escrito em forma de fração. Ele nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. E aí, lembrando de uma outra propriedade, que é a potência de potência, a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 multiplicado com menos 1 resulta em menos 2. Então nós temos aqui, ó, 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos t sobre 4. E aí sim nós vamos aplicar a nossa equação exponencial. Nós temos a mesma base dos dois lados da igualdade. Nós vamos então anular esta base. E aí então nós teremos, vamos precisar um pouco mais de espaço, mas aí nós teremos o cancelamento dessas duas bases. Vou trazer para cá para a gente terminar essa conta, tá? Então, cancelando as duas bases, nós teremos menos 2 igual a menos t sobre 4. Nós podemos, inclusive, multiplicar aqui por menos 1. Nós teremos, então, 2 igual a t sobre 4. Utilizando, mais uma vez, o princípio multiplicativo, nós vamos levar o 4 para o outro lado. Ele vai multiplicando. Então, o nosso t vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes 4, que resulta em 8, ok? Então nós vamos analisar agora, vamos olhar as nossas alternativas e aí nós vamos marcar a nossa resposta correta. A nossa resposta correta então é a letra B. A nossa resposta então é 8, letra B. Muito bem, parabéns à nossa aluna Raimunda e também às nossas alunas Joiciane e Mariane, que responderam na segunda questão, a alternativa E, que está se referindo aí, vamos ver? A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Então nós temos um contexto onde nós temos duas pessoas carentes, que são os super-heróis, e nós temos toda uma sociedade com poder aquisitivo que não enxerga essas duas personagens. Muito bem, parabéns a todos, tenham um excelente Enem e tchau! Boa noite a todos.